gostaria, se você me permitisse, as gravações. fica a seu critério e ao critério da mesa. Eu gostaria tanta de fazer, coisa que a gente fica meio... Eu gostaria de fazer um histórico, breve histórico, do ponto de vista estritamente jurídico de tudo que aconteceu. Então vamos lá, começamos então com esse histórico. Porque sem o histórico jurídico, sem eu ter que querer dizer que eu sou o dono da verdade, não é possível o Brasil ficar apenas com as versões midiáticas, com as versões do William Bonner, da Cristiana Lobo, da Band News, de repórteres absolutamente despreparados do ponto de vista jurídico e que opinam sobre o fato que aconteceu 5 minutos atrás. Você faz o histórico, pode começar já, e a gente, tendo dúvidas ou querendo pode fazer interferir, a gente vai interferindo aqui, Heraldo, Janelli, né? E o telespectador, se quiser também enviar perguntas, eu quero deixar claro, interrompendo você. A hora que quiserem. Eu quero deixar claro que eu não vou falar aqui nem como ex-político e nem como partidário de coisa nenhuma e de ninguém. Eu vou falar aqui com uma formação jurídica, com 50 anos de exercício de profissão no mundo jurídico, com 40 anos como professor de direito e com alguém que tem consciência jurídica, porque são duas coisas diferentes. Formação jurídica é quem estudou direito. E às vezes sai gente da faculdade sem formação jurídica a despeito de ter estudado direito. Consciência jurídica pode ter qualquer pessoa, mesmo sem ter estudado direito. É a noção do que é justo dentro da lógica do pensamento. Então eu vou brevemente dizer o seguinte: tudo começou, as coisas estavam caminhando, as investigações caminhavam. Tudo começou quando 3 promotores de São Paulo, absolutamente fora de hora, resolvem tomar providências, colocam os holofotes em cima deles. O Moro estava investigando as coisas em Curitiba e pedem a prisão do Lula, os promotores de São Paulo. Isso. O que faz o Lula? O Lula vai ao Supremo Tribunal Federal, portanto, pelo caminho jurídico, vai ao Supremo Tribunal Federal e diz, pedindo ao Supremo que se pronuncie, o seguinte: esse pessoal de São Paulo é suspeito, esse promotor já deu uma entrevista antes da hora, já me condenando, eles não têm competência para cuidar disso. Quem tem competência para me investigar e cuidar disso é o juiz Sérgio Moro. O pessoal perdeu a memória. Ele foi ao Supremo escolhendo o Moro. Ele não foi ao Supremo fugindo do Moro. Ele não queria que os promotores de São Paulo agissem porque não tinham competência para agir. Competência no sentido jurídico, não é capacidade. Não tinham competência. Você tem conflito de competência no direito. Quem é que julga? É o juiz federal ou o juiz estadual? Quem é que julga? É o juiz do trabalho ou é o juiz comum, do direito comum? Então você tem... qual é a competência? É do Supremo Tribunal Federal ou é da instância inferior? Criado o conflito, o tribunal decide e aí continua. Muito bem. O Lula escolheu o Moro, dizendo a competência é dele, não é desses promotores de São Paulo. Quando os promotores de São Paulo pediram a prisão do Lula e apareceram no holofote, deu um surto no Moro, e o Moro, descabidamente, contrariando o direito, determinou a condução coercitiva do Lula absolutamente ilegal. Por que ilegal? Porque a condução coercitiva só se faz quando alguma testemunha intimada ou um investigado, que não está processado, não está indiciado, intimado para comparecer, se recusa. Ele não se recusou, simplesmente fizeram a condução coercitiva.
passaram por cima da lei. Em cima Ele disso... teve uma recusa, mas ao Ministério Público Estadual, não foi? Estadual, e ele foi ao Supremo para dizer, com recurso. lá eu não vou porque a competência é do Moro. Certo. E ele estava correto. Só que o Supremo não se manifestou. O Supremo não se manifestou, ele foi conduzido coercitivamente, e aí deram uma chance para ele virar vítima e para ele fazer os discursos que fez e para ele incitar a militância do partido e aqueles que são favoráveis a ele a começarem a se manifestar a favor dele, evidentemente. Foi o discurso que ele fez. Aí veio a indicação para o Ministério, com o argumento de que ele estava querendo fugir do Moro. Como? Se ele mesmo disse ao Supremo Tribunal Federal, a competência é do Moro e eu quero ser investigado pelo Moro, não pelos promotores de São Paulo. Então, a indicação para o Ministério não era fuga do Moro, como todo mundo disse, é que as pessoas perdem a memória da véspera. Dão a notícia na quinta-feira e esqueceram o que aconteceu na quarta. Ele, indicado para o Ministério legitimamente, a presidenta da República tinha poder para indicá-lo, ele não estava processado, não estava condenado e, portanto, não importa se a imagem era ruim ou boa, ela fez a nomeação e a indicação. Aí veio o problema do vazamento dos grampos. Grampo efetuado fora do horário determinado pelo juiz. O que da conversa da presidente com o Lula. Ah, mas o que vale é o conteúdo. Eu fui obrigado a ouvir um ministro do Supremo dizer isto. O que vale é o conteúdo. Não, o que vale é o prazo que o juiz deu. Se ele quiser fazer valer aquilo, manda aquilo para o Supremo e não vaza para a Rede Globo. Porque pouca gente sabe, o repórter da Rádio Bandeirantes, eu estava ouvindo, na hora do almoço, disse, está circulando na rede social uma notícia de que ninguém pode perder o Jornal Nacional hoje, no dia do grampo, que haverá uma bomba. Quarta-feira. Quarta-feira. O repórter da Bandeirantes no rádio disse isso. Se não me engano, o Galvão. Aí ele disse, é mentira, nós estamos acompanhando os fatos, isso não vai acontecer, isso é para dar audiência, ou é boato, é para dar audiência para o Jornal Nacional. Não era, não. O Moro tinha vazado para a Rede Globo a notícia. Só que o que aconteceu? Vazaram a notícia e vazaram que vazaram. Mas ele abriu para a Rede Globo apenas? Sim, porque quem recebeu foi a Rede Globo. Mas aí vazaram para os outros meios de comunicação a informação de que tinham vazado para a Globo. Então a Globo tinha a informação completa, tanto que a primeira a dar a informação completa, documental, foi a Globo News. Mas já estava todo mundo dizendo que tinha havido vazamento e já estavam falando sobre o conteúdo. Então, outra ilegalidade, que foi o vazamento que não deveria ter acontecido. Aí, pior, deram uma interpretação... Vazamento que não deveria ter acontecido, você diz, de nenhuma das gravações ou especificamente dessa que estava fora do horário? E nenhuma gravação. Desta que estava fora do horário, porque envolvia uma conversa da presidenta da República. E não importa se ela telefonou para ele ou não telefonou para ele. Quando você tem uma conversa da presidente da República, está na lei. Quiserem mudar a lei, mudem, mas isso é no mundo inteiro. Ela estava conversando com ele. Muito bem. O que é que ela disse? Distorcer o conteúdo. Ela disse, eu estou te mandando aquele papel que é para a gente ter e usar em caso de necessidade. Ela não disse, eu estou te mandando aquele papel para você ter e para você usar se precisar. Tanto que você viu que o papel não estava nem assinado por ela. Mas aí eu acho que ninguém prova que aquele papel era o papel. Não importa, ela está dizendo, eu estou mandando aquele papel que é para a gente ter e usaria em caso de necessidade. Como ele estava com a mulher doente e passou no Sírio-Libanês e não estava certo de que ele ia à posse, o papel assinado seria levado e ela faria a posse. Muito bem. Aí vem o quê?
vem uma cassação por um juiz, cassação da posse, por um juiz que tinha um Facebook totalmente contra o PT, que foi às manifestações, está com a cara dele fotografada na rua, portanto, um juiz impedido por lei para decidir nesse caso. Tudo isso que eu estou falando é para dizer o seguinte. Não, inclusive com o nome, com o número 45 do Aécio, né? Claro, claro. O carta preta. Então o juiz estava impedido. E o Moro está se valendo hoje, o Moro e uma corrente do Supremo Tribunal Federal, do que é chamado de positivismo. É uma corrente nova que diz o seguinte: a Constituição é relativa. Uma corrente nova, tem alguns defensores dessa corrente, Constituição é relativa e a lei é relativa. Garantia individual na Constituição não pode prevalecer. O que tem que prevalecer é o interesse coletivo. Portanto, toda a nossa Constituição, que é estruturada em cima de direitos e garantias individuais, está sendo interpretada por alguns juízes sob a luz do positivismo, não é o positivismo. O nome da doutrina é positivismo, que diz: rasgue-se a Constituição e cada um dos juízes a interpreta como quiser. Por que eu estou fazendo isso? Para defender o Lula? De jeito nenhum. Fui o primeiro aqui a dizer que ele tem que ser investigado até o fundo. Agora, aparecem com um contrato de venda e compra do sítio que encontraram dentro do sítio. Nem assinado por ele, nem assinado pelo vendedor. Se o sítio é dele, tem um contrato em branco que nenhum dos dois assinou, ou ele está comprando, então não é doação e não é favor, ou ele não está comprando porque ninguém assinou. Então as pessoas não param para raciocinar que para você pegar algum bandido, você tem que ter provas e tem que fazer as coisas dentro da lei. Isto vale para mim, para o Boturão, para o Janelli, para o Heraldo, para a Rubeni e para todos. Eu, com a minha formação jurídica, posso, dentro de mim, como ser humano, achar que todo mundo tem que ser condenado e ir para a cadeia. Mas na hora em que eu tendo uma formação jurídica, eu me estupro no meu conhecimento jurídico e sou obrigado a defender essas ilegalidades, então eu sou vil, eu sou um ser abjeto, eu sou um ser repugnante. Não é possível a gente abrir mão do nosso conhecimento. É como se um médico que tem uma formação médica dissesse, num determinado momento, por interesse secundário, que você não tem um câncer, que você tem uma gripe, só para te agradar, e você não se trata. Não é possível. A gente tem que, dentro do direito, fazer o direito. Fazer valer o direito. É isto que eu queria explicar. Volto a dizer, não tenho absolutamente nada a favor do Lula. Não é que eu não tenho nada contra, não tenho nada a favor dele. Agora, sou a favor do direito. Enquanto nós, no Brasil, caminharmos assim, nem no tempo da ditadura se ousou tanto. Porque no tempo da ditadura eles escancararam e disseram: o habeas corpus não vale mais nada. Rasgaram a Constituição e disseram: não tem habeas corpus para preso político. Com todas as letras. Se é para fazer isso, façam agora. E então instaurem e instalem a ditadura da toga, a ditadura da cabeça do juiz. Não é assim. O Moro tem todas as condições de fazer o trabalho que ele está fazendo, mas faça isso dentro da lei, porque senão nós todos perdemos as nossas garantias de cidadãos. É o que eu queria dizer do ponto de vista apenas jurídico. Sei que tem muita gente de má fé que vai dizer: o Cassione defendeu o Lula. Não, o Cassione defendeu o direito, a Constituição e a lei. Sabe por que eu estou defendendo isso? Porque amanhã eu estou defendendo a Constituição, que tem que proteger os meus filhos, tem que proteger a mim, ou tem que fazer com que os meus filhos e eu vamos para a cadeia se a gente tiver alguma coisa errada contrariando a lei e a Constituição.
Vamos aproveitar esse tempo intervalo, depois a gente abre a discussão, o debate sobre esse tema e outros importantes, né? Porque hoje, além de tudo, dessa confusão toda, é o último dia para políticos com mandato mudarem de partido nessa tal janela política, janela eleitoral, chamem como quiser, né? E em São Paulo a confusão está armada também no PSDB, né? O vereador André Matarazzo decidiu sair do partido, então, por desistência, o candidato do PSDB à prefeitura será o empresário João Dória, né? João Dória, empresário e homem de comunicação também, João Dória, que eu acho que na vida nunca nem circulou a pé por São Paulo, mas será o candidato dos tucanos. Vamos para o intervalo e o painel regional volta já já. Muito bem, a gente volta na sequência aqui do painel regional com o Janelli, Heraldo, Cassione, Rubeni, atenta à participação do telespectador, não é? Nosso grande companheiro do dia a dia. E eu deixo aberto aqui ao Janelli. O Heraldo queria colocar uma questão sobre tudo que o Cassione abordou no bloco anterior, claro, referente aí a essas atuações do Ministério Público aqui de São Paulo, do juiz Sérgio Moro, envolvendo aí o governo, o ex-presidente Lula, enfim. Heraldo. Jogar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, perguntar para o professor Cassione, que ele já historiou a situação toda, mas eu vou fazer a seguinte questão. Professor, quando do mandado de condução coercitiva, os promotores de São Paulo ainda não tinham pedido a prisão do Lula, não é? E agora, recentemente, quando o juiz liberou, né, os áudios das gravações, o que se fala também é que ele, juiz Moro, também estava grampeado pela ABIN. E isso seria um motivo pelo qual, né, ele acabou suspendendo o sigilo, porque já estava ou já estaria preparando a prisão do Lula. Só que com o monitoramento, isso é o que se fala, né? Com o monitoramento disseram, olha, Brasília já sabe e já nomeou, a presidente já mandou, inclusive, uma edição extra do Diário Oficial, consolidando já a nomeação do Lula como ministro. Isso não são fatos históricos. O Moro fez um pronunciamento ontem, não disse uma palavra sobre isso. Eu me valho sobre os fatos concretos e analiso os fatos concretos. O que estão dizendo não me interessa. Se o que estão dizendo é o que o Moro estava grampeado pela ABIN, não tem prova. Ninguém disse isso. Se tivesse isso, era também gravíssimo e uma ilegalidade. Mas uma ilegalidade cometida pelo Poder Executivo, que é muito mais, vamos chamar assim, menos aberrante do que uma ilegalidade cometida por um membro do Supremo Tribunal Federal. O Celso de Mello, que para mim é o melhor ministro do Supremo Tribunal Federal, o que eu mais respeito, o decano, por exemplo, fez uma defesa do Supremo com base num pronunciamento que o Lula não fez publicamente. Falou do Supremo numa conversa de telefone. Tem gente hoje que está até condenando os palavrões que foram ditos. É claro que se ele tivesse feito um discurso na condição de homem público, falando publicamente aqueles palavrões, seria um absurdo, né? Ele teria que ir para o hospício e para a cadeia. Metade dele para o hospício, outra metade para a cadeia. Hoje encontrei um advogado que defende exatamente isso que você... Agora, na hora em que a gente está falando aqui, entre nós, no intervalo, claro, quantas vezes sai o palavrão. Claro. E quantas vezes você faz críticas e colocações que jamais, hipótese alguma, você poderia fazer no ar, porque eu exigi provas de você ia ser processado e o diabo descarrega. Então, o erro que ele cometeu, por exemplo, ele disse, o Supremo Tribunal Federal está totalmente acovardado. O erro foi a palavra totalmente. Porque se ele dissesse, alguns ministros do Supremo são covardes, eu bateria palmas. Para ele e para quem dissesse isso. Porque eu digo isso sempre aqui. Muito bem. Janelli, pois não. Eu acho que o doutor Cassiano foi perfeito na análise dele. Realmente, essa investigação da Lava Jato, ela está suprimindo muito dos direitos, e esses direitos não é um direito reservado tão exclusivamente ao Lula ou ao PT, mas é um direito de toda uma sociedade. E o Supremo Tribunal Federal está deixando muito a desejar, sim. Porque o Lula, eu não sou aqui defensor do Lula, e longe disso,
Mas o Lula realmente ele procurou o Poder Judiciário todas as vezes em que ele foi instado para ser. Até no momento que ele não compareceu na investigação junto à Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo, ele entrou com requerimento junto ao Conselho do Ministério Público, solicitando... Conselho Nacional do Ministério Verdade. Público. Foi o deputado, né? Não, mas representando os interesses do Lula, solicitando a suspensão desse interrogatório, haja vista que tinha que definir realmente a competência. E essa competência levada a ele, até a própria juíza aqui de São Paulo, na hora que ela teve acesso aos autos do processo, ela declinou da competência e mandou para o juiz Sérgio Moro. Para quê? Para que ele, como juiz natural da causa, porque é um crime que existe conexão, havia uma investigação em trâmite no Foro do Paraná, em que o crime de São Paulo tem conexão, um crime correlato a essa investigação. Então, o juízo que tomou ciência primeiro desse fato criminoso, que foi o juiz do Paraná, é aquele que tem a competência, o juiz natural para apreciar o mérito dessa investigação e o mérito futuramente dessa ação penal, se assim for adentrada contra o presidente Lula. Tanto que a juíza de São Paulo reconheceu isso e disse, esse assunto não é comigo, é pro Moro. Portanto, o Lula tinha razão quando ele disse, eu quero que vá pro Moro. E foi o que ele pediu ao Supremo. Então ele não estava fugindo do Moro. E os promotores de São Paulo, os três, inconformados, recorreram ainda, né? Estão entrando com recurso para ver se o processo volta aqui para a Justiça Paulista. Bom, processo de impeachment foi deflagrado. Eu interrompi o Janelli. Já completou? Ele tinha alguma coisa a mais a dizer. Não, sim. Então dentro desses fatores todos apresentados pelo Dr. Cassione, analisando essa investigação, está completamente correto. Porque essa investigação realmente está tendenciosa. Essa escuta telefônica é apresentada pelo juiz Moro à sociedade. Primeiro momento, trata-se aí de encontro fortuito de provas. O que significa isso? Havia uma investigação sobre o presidente Moro e o presidente Lula. Em determinado momento, ele começa a conversar com a presidente da República. Nesse momento, o Moro não tem competência para investigar a Lula, a Dilma, qualquer prova que provenha dela. Ele tinha que pegar essa investigação, se encaminhar ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente, e não vazar, porque isso fere, sim, a lei que regulamenta as interceptações telefônicas. Essa é uma investigação que tinha que permanecer sigilosa. Agora, tem um ditado do Rui Barbosa que é muito claro. A partir do momento em que a política entra para dentro do judiciário, para dentro do tribunal, a justiça bate asas e vai embora. E nessa semana, um procurador da justiça, ou seja, um promotor federal, numa manifestação do presidente do Superior Tribunal de Justiça contra as falas apresentadas pelo ex-presidente Lula, ele teve um posicionamento muito institucional, republicano e saiu. Não defendendo o Lula também, mas defendendo que o tribunal tem que ser soberano e legal. E, acima de tudo, preservar, porque ali não é o direito do presidente Lula, ex-presidente Lula, ou do PT, mas de toda uma sociedade. É perfeito. Olha, essa situação de vazamento, de conversas, de interceptações, realmente está chegando num ponto absurdo. Até que ontem se revelou uma conversa entre a ex-primeira-dama e o filho. Quer dizer, o que tem a ver uma conversa de mãe e filho a respeito de um panelaço, uma coisa antiga já? Quer dizer, e se expõe isso de tal forma assim, o que contribui? Na verdade, contribui para acirrar ainda mais os ânimos. Certíssimo, Heraldo. Certíssimo, Heraldo. Perfeito. E se amanhã aparecer um general ou um tenentão e disser, eu quero pôr ordem na casa, essa confusão aqui está me irritando, isso não, há uma desordem total, eu vou pôr ordem na casa. Põe as tropas na rua e diz, vai ser daqui para frente, quem manda sou eu. Quem é que vai poder achar ruim? E em cima das ilegalidades, por que teve o golpe de 64? Porque no tempo do Jango estava havendo uma série de ilegalidades. Foi quando o povo foi para a rua, como foi agora, e apareceu o Castelo Branco e disse assim, quem manda aqui agora sou eu. Inventaram também um parlamentarismo, né? Claro. Então, o que a gente tem que enxergar é o seguinte, punir os culpados não é passando por cima da lei, não é por cima do direito que a gente passa, ao contrário, o direito existe para isso,
para que a gente possa punir os culpados. Mas existe todo um rito que tem que ser obedecido. O Supremo Tribunal Federal, quando o Lula disse, eu, sendo ministro, vou ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, ele não ia ser ministro para não ser investigado. Ele ia ser investigado pelo mesmo órgão que condenou o Dirceu, que condenou o Delúbio, que condenou o João Paulo Cunha, que condenou o Marcos Valério, que condenou os mensaleiros todos. Então, ele ia sair da competência do Moro, que ele tinha escolhido, contra os promotores de São Paulo, para ir para o Supremo. Então, na hora que você diz, não, o Moro está acima do Supremo, que país é esse? Sim. Se a Suprema Corte vai fazer marmelada, então só tem o Moro no Brasil? É o único juiz que no Brasil é capaz de fazer as coisas? Se o Supremo condenou todo mundo? Eu tenho a impressão que essa liberação do juiz Moro com relação às gravações foi uma retaliação, não é? Ao fato de a presidente Dilma cumprir o que tinha prometido e levado o presidente Lula para assumir o Ministério da Casa Civil. É a impressão que me dá, é basicamente essa. Agiu com o fígado e não agiu com o direito. A minha impressão que me dá é basicamente essa. E caiu no meu conceito a partir daí. E nós já tivemos exemplos recentes aí, basta lembrar daquela operação Satyagraha lá pelo ex-delegado federal, Protógenes. Protógenes Queiroz. Saiu grampeando todo mundo aí, praticando ilegalidades e hoje foi estar expulso. E uma investigação que poderia realmente resultar em casos concretos de corrupção no país foi totalmente anulada em razão das ilegalidades. A Operação Lava Jato vinha num crescendo, mantido o sigilo, essa coisa toda, e de repente por essa situação de agir com o fígado, como bem disse o professor Cassione, quer dizer, leva por terra e descredencia, desqualifica toda e qualquer operação que vem aí pela frente agora. Sabe o que às vezes eu fico pensando? Eu tenho a impressão que foi feita a Lava Jato e agora o Moro está querendo esvaziar a Lava Jato e está querendo tirar a credibilidade da Lava Jato. Porque se ele agiu durante 2 anos, eu ainda vinha dizendo aqui, está demorando muito, se tem prova, faz esse negócio depressa, pega todo mundo. Agora, de repente, ele começa a pôr os pés pelas mãos, dá a impressão que ele resolveu dizer, bom, eu já brinquei de Lava Jato, agora que se dane a Lava Jato. E vai acabar em pizza a Lava Jato, que é outro absurdo. Bom, a Câmara acabou definindo ontem, né, a comissão que vai definir por impeachment ou não da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. São 65 deputados e, segundo o site da UOL, 40 deles receberam dinheiro para campanhas eleitorais dessas empreiteiras todas envolvidas na Lava Jato, né? Já é um complicador, mas está na cara que a coisa deve pegar realmente para a presidente Dilma Rousseff, porque o PMDB está desembarcando do governo, o PP também, o PRB já desembarcou, né? O PR também caminha para isso, enfim, me parece que o governo Dilma vai ficar esfacelado apenas com o PT, o PCdoB e o PDT. A impressão que eu tenho é essa. Janelli, vai passar ou não vai passar na Câmara? Eu não acredito que ela vai ficar abandonada, não. Até porque se a presidente Dilma e o Lula for resolver fazer delação premiada, acho que vai chegar em todo mundo ali. Eu não acredito no impeachment pela Câmara. Eu acho que a Câmara não tem autoridade moral para tirar a presidente da República. E eu não confio. Só voltando um pouquinho ao final, referente ao juiz Sérgio Moro, doutor Cassione, há um bom tempo essa investigação está sendo mal feita, porque o Toron, amigo do senhor, já tinha reclamado que não estava... Toron advogado, é bom que você diga, criminalista. Toron advogado criminalista, já tinha reclamado que os advogados não tinham acesso aos autos do inquérito, de modo a ferir a súmula 14 do STF. Essa condução coercitiva, da maneira como foi feita, feriu realmente o artigo 218 do Código de Processo Penal. Efetivamente, não é de agora que o juiz Sérgio Moro, ele
afasta e se coloca como superior à própria legalidade. E com relação ao impeachment, efetivamente eu não acredito. Há muita fumaça, mas na hora do voto eu acho que os parlamentares manterão a presidente Dilma. Geraldo, você acha que a Câmara caça o mandato da presidente? Eu acho que sim, porque o próprio Cunha ele sabe que não vai passar incólume dessa investigação e estão contando com um governo novo. O PMDB já saiu de fora. Ontem mesmo, na posse lá do Lula como ministro da Casa Civil, Michel Temer não foi e outros... Renan Calheiros também não. Portanto, eu acredito que, como o PMDB tem uma certa maioria na comissão, eu acho que o impeachment vai passar. Agora, vai depender da Câmara. Se tem que negociar, no Senado, melhor dizendo, se tem que negociar, se a Dilma ainda tem carta na manga e o Lula, principalmente o Lula agora, tem que negociar lá no Congresso. Eu vi uma entrevista... No Senado Federal. Uma entrevista ontem do José Serra, senador Serra, à Globo News à noite, não é? No programa, não fale o nome agora do jornalista, e pela postura do Serra, pelas respostas do Serra, está mais do que negociado, não é, o mandato com o Michel Temer como presidente da República. O Serra fala em 15 dias para resolver o impeachment no Senado, 45 dias na Câmara, mais 15 no Senado, em 2 meses teremos um governo novo. E o PSDB vai participar? O PSDB tem que participar. Você não pode ajudar a derrubar um governo, formar outro e ficar do lado de fora para ser oposição a esse novo. Ele já estava colocando as coisas nesse contexto, né, dessa forma. O que você acha, Cassione? Passa ou você tem alguma dúvida ainda? É palpite, porque hoje eu tenho dito que, já disse aqui no programa, a gente vai dormir Verdade. de um jeito e acorda do outro. Hoje já não é nem assim. Hoje você acorda de um jeito e vai dormir de outro jeito. Antes era de um dia para o outro, era do dia para o dia. Não é? Agora, só uma curiosidade. Tomou posse ontem o ministro da Secretaria da Aviação Civil, que é do PMDB, o deputado Mauro Lopes. Só uma curiosidade. Ser expulso, né? Só uma curiosidade. Há 24 anos, eu era presidente do Conselho Nacional de Trânsito e eu afastei 25 inspetores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, porque eu tinha poder para isso. Um dos afastados, inspetores afastados, era o chefe da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, que era o inspetor da Polícia Rodoviária, Mauro Lopes, que agora tomou posse, depois se elegeu deputado e tomou posse como ministro da Aviação Civil. Mas ele melhorou muito nesse tempo. Hã? Deu para ele melhorar muito nesse tempo, com certeza. Melhorou, inclusive entende hoje não só mais de trânsito nas estradas, também de trânsito aéreo. Também. Ele era o chefe Ele era o chefe da Polícia Rodoviária Federal do Paraná. E eu o afastei, ele mais 24, não é? por corrupção, na época. E o tempo vai passando e o sujeito vira ministro da Aviação Civil. Você não deu o palpite, acho que a Dilma perde o mandato na Câmara? Estamos falando da Câmara primeiro, o Senado a gente deixa para depois. Se o julgamento fosse hoje, eu acho que sim. Se o julgamento fosse hoje, a Câmara decidiria contra ela, porque a pressão das ruas está mexendo com os deputados. Mas ainda vai para o Senado, e até lá a gente não sabe o que vai acontecer. Se o Lula assumir o ministério, porque se caçarem as liminares e o Supremo disser que ele pode ser ministro, as coisas mudam de figura. Porque o Lula, à solta, articulando, se não aparecer nada mais pesado em cima dele, não é? Que apresentaram ontem um contrato em branco, quer dizer, eles forçam, mas não conseguiram pôr a mão na massa. De repente tem um assinado lá. Assinou alguma coisa. Vamos para o Pode intervalo, ser que então. tenha. O Moro está soltando a conta-gotas. Né? Então. Cada dia vem uma parte do processo. O que é errado, porque se ele tem tudo pronto, ele não tem que Mas soltar a conta-gota. agora ele vai ter que passar tudo, já passou tudo para o Supremo. Intervalo, o painel regional volta já. Muito bem, painel regional de volta, na sequência, Rubeni Carpanedo atenta aí a participação do telespectador para saber aí se temos dúvidas, perguntas, críticas, enfim, Rubeni. Para começar, a gente tem uma rasgação de seda aqui para o Cassione, para variar, né? Do Sempre Uriel. bom.
Meus cumprimentos ao deputado grande jurista Cassione, que acaba de dar uma aula de como o judiciário deve agir sem caracterizar o partidarismo que ocorre atualmente. Uriel. Muito obrigado, Uriel. Só não me chame deputado, senão eu vou ficar muito chateado com você. Hoje tem a passeata em São Paulo, a manifestação do pró-Lula, pró-Dilma, Partido dos Trabalhadores. Eu tenho uma dúvida atroz. Já teve confusão pela manhã. Vai passar em frente ao prédio da Fiesp, será que eles vão ligar lá o verde e amarelo com a tarja preta escrito impeachment e vão colocar o pato na rua? Acho que não vão, né? A Fiesp não vai fazer isso, né? Vai ser uma indelicadeza e vai ter uma confusão danada, vão tentar invadir o prédio, né? Acho melhor não fazer isso, né? Houve os pedidos para que os contra Lula, contra Dilma, não apareçam, né? Respeitando o que aconteceu no domingo, né? Sem dúvida. Diga, Rubeni. Orlando do Boqueirão, para o Cassione. O áudio da presidenta valeu a Constituição, mas o vazamento do Lula... Violou. Deve ser isso. Vale a Constituição, mas o vazamento do Lula foi normal, pois um senador e membro do governo foi vazado, preso, e a partir daí a Lava Jato deslanchou. O que você diz disso? É o Delcídio que ele está falando. Está falando do Delcídio. Provado que ele tentou Uma impedir. coisa é você grampear. Aliás, o Mercadantes também tentou impedir. Sim, mas uma coisa é você investigações. grampear, outra coisa é você vazar. O que a gente critica é o vazamento. O Moro não poderia ter permitido o vazamento, mandasse para o Supremo e o Supremo apure os fatos. Como apurou e vem apurando até agora. O que não pode é o juiz jogar no mesmo time da imprensa e vice-versa. A imprensa tem que noticiar os fatos. Na hora em que o juiz entrega para os cupinchas da imprensa o que ele quer entregar e não entrega o que ele não quer entregar, você sabe bem a verdade. Esse é o problema. O advogado do sujeito não sabe o que está acontecendo. Tem gente que não tem acesso ao processo. Aí, por baixo do pano, vem o vazamento. E o vazamento é interpretado muitas vezes, porque a informação vem distorcida, por um jornalista que não tem nenhum tipo de informação ou de formação. O vazamento é inadmissível, você não precisa vazar nada. A Lava Jato fez tudo o que fez sem vazar coisa nenhuma. O Supremo condenou todo mundo sem vazar coisa nenhuma. Para que tem que vazar? Muito bem. Sequência aí, Rubeni. O Mário do Embaré pergunta, Cassione, a minuta encontrada no sítio foi deixada lá de propósito para enganar o povo? Foi encontrada no sítio ou na residência do... Foi encontrada no sítio. No sítio, né? Encontrada no sítio. Isso eu não sei porque não fui eu que deixei a minuta lá. Agora, o que foi encontrado era uma minuta que não tinha assinatura, nem do vendedor, nem do comprador. Se foi para enganar o povo, alguém colocar a minuta lá dentro, onde é que está a prova que o Moro já deve ter na mão, a Procuradoria da República deve ter na mão, os agentes da Federal fizeram busca e apreensão, levaram documento de tudo que é lugar. E se era para deixar a minuta lá, quem deixou a minuta tirava o resto. Não acharam uma porção de coisas lá que eram ligadas ao Lula? O sujeito vai, deixa uma minuta e limpa a casa. Vamos raciocinar. Não é? Agora, só que lembrando, vale para um lado, vale para o outro. Nós tivemos ontem um movimento grande lá na Universidade de São Paulo, um movimento de juristas da USP reunidos na Faculdade de Direito, não é? E com críticas duras, fortes, pesadas com relação à condução dessas investigações da Lava Jato, exatamente por parte do juiz Sérgio Moro, mais ou menos praticamente na linha aqui do Cassione e do Janelli, né? E a afirmação do grupo que se reuniu lá no final, o caminho para o fim do Estado Democrático de Direito. E eles pregavam lá em faixas, Moro na cadeia, manifesto pela legalidade e pela democracia dos juristas da Universidade de São Paulo, a USP. Nós somos um país de golpistas. Não é? Tanto que a história da República é a história dos golpes. Você não teve 20 anos no Brasil direto de República sem golpe. Pega a história da República. 22, 32, 35, 37,
64, antes, o Juscelino, 55, 56, depois 64, depois 68, sempre. Depois o impeachment do Collor, 92. A história da República do Brasil é de uma fragilidade total, porque a vocação da republiqueta, das bananas nanicas, que é o que nós somos, é essa. A vocação é essa. Se não é o militar que dá o golpe, é o civil que dá o golpe disfarçado. O Getúlio deu o golpe e depois virou o pai da pátria. Esqueceram que ele era chamado de pai da pátria depois? Não é? Então, tem gente querendo militar hoje dando golpe. Gente querendo a volta dos militares. Então, não tenho dúvida nenhuma que se o Lula pudesse e a Dilma dar um golpe hoje, dariam. Se o exército obedecesse, eles dariam. Do mesmo jeito que o pessoal que foi para a porta da Fiesp, se tivesse jeito de fazer os militares irem para a rua, dariam um golpe. Porque é uma democracia absolutamente gelatinosa. A gelatina da democracia no Brasil é esta. Porque falta, primeiro que o povo é dividido ao meio. Temos um povo que tem informação, que teve acesso à instrução, que teve acesso a uma renda mínima e que tem uma vida mais ou menos razoável. E tem uma metade de um povo que é excluído, que não teve acesso, que vive acima, abaixo da dignidade humana, etc, etc. Dentro do mesmo país, esses contrastes. Então nós temos, evidentemente, uma vocação autoritária. Nisso, o Celso de Mello disse certo ontem. A fala do Lula é de uma pessoa autocrática. Mas não há dúvida que ele é autocrático. Não há dúvida. Quem é que tem a chance de dar o golpe? Quem tiver, dá. No Brasil é assim. Só não se dá golpe quando o poder econômico está bem, quando os banqueiros estão bem, quando os empresários estão bem, como aconteceu nos 2 governos do Lula, que dançavam de rosto colado porque o país estava absolutamente e todo mundo estava ganhando dinheiro. Tá certo, não? Por que os empresários da Fiesp não foram fazer uma passeata contra o Lula no governo dele? Porque estava tudo caminhando. Estava tudo caminhando bem e todo mundo enchendo o bolso de dinheiro. Sem dúvida. Então a gente tem que falar as coisas como são, doa a quem doer. Porque se a gente não fala o que sente e aquilo que a gente tem como verdadeiro, nós somos impostores. Isso é uma vigarice. Então eu prefiro ser condenado, como sempre fui, pela metade dos que me ouvem, como sendo isso ou aquilo, mas tendo uma outra metade que diz, não, esse camarada fala o que pensa e tem uma certa lógica no que ele está dizendo. Rubeni, pois não, para fechar. Orlando do Boqueirão. Lula está assumindo e contando com um novo ministro da Justiça aliado a ele. Qual o risco de Moro e da Lava Jato, Cassione? Não, o ministro da Justiça não tem nenhum poder, nem sobre o Moro, nem sobre o Supremo Tribunal Federal, nem sobre o Ministério Público, nem sobre o Janot, nem sobre ninguém. O novo ministro da Justiça não tem poder nenhum diante do Supremo Tribunal Federal. Se o ministro da Justiça, o novo ministro, fizer uma ilegalidade, o Supremo varre o ministro para o lixo, imediatamente. Quem tem o poder é o Supremo Tribunal Federal, que é quem deve investigar o Lula. Eu receio com relação à estrutura da Polícia Federal, né, que se diminua muito o orçamento da Polícia Federal e tudo que a Polícia Federal tiver que fazer, não tem mais viatura, o pneu está furado, não sei quem foi mandado embora. Essa é a Polícia Federal de hoje é intocável. Chegou-se a um estágio no Brasil que a Polícia Federal de hoje é intocável. Por quê? Porque ela teve campo para agir e se aparelhou de uma maneira, não apenas nos recursos tecnológicos, mas nos recursos humanos. Tem aí uma meninada que cumpre o seu dever e que vai fundo. Então, ninguém vai mexer com a Polícia Federal
porque essa Polícia Federal que está aí se rebela indiscutivelmente. O meu medo não é que a Polícia Federal deixe de agir. O meu medo não é que o Supremo deixe de agir. O meu medo não é que o Moro deixe de agir. O meu medo é que eles ajam fora da lei. É isso só que eu estou dizendo. Porque aquela história, dura lex sed lex, é o ditado latino. A lei é dura, mas é a lei, e para todos. Muito bem. Agora tem outro ditado que diz, a lei, ora a lei. E isso é que não pode acontecer. Só encerrando aqui, destacando o que a Rubeni me traz aqui, que a Associação Eduardo Furquini está lançando amanhã a campanha Ação do Coração 2016. Heraldo estará representando lá o painel regional. Didi Gomes, Caio Mesquita vão fazer um show lá no Teatro Coliseu a partir das 20 horas, tá certo? Amanhã, dia 19, o Ação do Coração, você sabe, está aqui o livro que a gente primeiramente anuncia aqui, esse evento grandioso que acontece aqui na cidade, com a participação ecumênica, né, de todas as religiões, e a produção dos coraçõezinhos, enfim. Vamos fechando o painel regional. Obrigado, Janelle, ao Heraldo, Cassione também conosco, e a Rubeni diariamente acompanhando a sua participação, né, e a nossa produção. E nós sempre juntos, de segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.